Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast, o podcast da Madaloso Corretor de Seguros, onde este traz um conteúdo relevante sobre o mercado segurador. Eu sou a Heloísa Manguel, sou a apresentadora do MCast e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Hoje nós temos um convidado muito especial, ele que é papai há aproximadamente 2 meses. Ele que pediu a sua namorada noiva em casamento em um navio. Ele parou um cruzeiro. A gente vai falar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo, Bruno Hyde. Muito obrigado, Elo. Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Estou muito honrado, por poder fazer parte do MCast. Eu já vim acompanhando e para mim foi uma surpresa receber esse convite e poder estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Olá, Lolo. Olá, Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do MCast. É o primeiro corretor da Madaloso que está sendo convidado. Uma pessoa muito especial para mim, como corretor também. Foi uma pessoa que nós iniciamos do zero na jornada do Bruno dentro da Madaloso. Então pode ter certeza que a gente vai ter um bate-papo incrível sobre o produto, o mercado e sobre a história do Bruno, que é muito legal. Perfeito, Dani. Obrigada por estar conosco hoje. Bruno, antes de ter a apresentação aqui do dia do MCast, nós recebemos uma breve histórico sobre seu início de carreira, sobre a sua vida pessoal, algumas coisas particulares. Para a gente começar quebrando o gelo, quero que você me conte como foi pedir a sua namorada, a sua noiva em casamento num cruzeiro, num navio. Você parou o navio, como foi? Me conta, que eu acho que o pessoal também vai ficar curioso antes de a gente entrar ali na parte mais profissional. Então, a minha esposa, a Kathleen, nós conhecemos em 2022. Quando eu conheci ela, eu já sabia que era ela, Mas como tudo na minha vida foi meio que planejado, eu estava num período da minha vida que quando eu encontrasse alguém, eu queria passar uns 2 anos viajando. Primeiro, a gente aproveitar para depois pensar em casar e pensar em filhos. E ela era uma pessoa que veio somar muito na minha vida, Entendeu o meu formato de trabalho também. E sempre me apoiou muito. E quando nós marcamos o cruzeiro, então, que seria no mês de março do ano passado, aí já estava na minha cabeça, agora chegou o momento, vou pedir ela em casamento. Aí comprei o anel de noivado, guardei, tranquilo, tava pensando, será que não vai apitar no aeroporto, Mas o cruzeiro era de 3 dias. Eu passei 2 dias com o anel no bolso, pensando qual que seria o melhor momento. Como nós viajamos só nós dois, não conhecia muitas pessoas dentro do cruzeiro, Mas a gente, como casal, também tem facilidade para criar relacionamento. E ela queria muito tirar uma foto no final do cruzeiro, que aí pegava todo o mar, E era uma ponte de vidro. Aí acordamos de manhã, eu disse pra ela, vamos lá tirar aquela foto e tal, vamos se arrumar bem bonito pra tirar foto. Ela, vamos. Chegamos lá, uma fila de gente pra tirar foto lá, todos esperando, E quando ela se distraiu, eu falei pro casal que tá atrás de mim, nós vamos fazer assim, ela vai caminhando daqui e você filma pra mim que eu vou pedir ela em casamento. Ela, o quê? Não, eu vou pedir ela em casamento. Tá, mas não fala nada, tá bom. Aí eu posicionei uma pessoa pra ir filmando ela dali, uma pessoa pra tirar foto de cima. Tudo já sabia. Estratégico já. Eu fui caminhando até do outro lado. Cheguei no outro lado, aí uma fila de gente também, que é um de cada lado, cada vez, Aí expliquei pra menina, eu vou pedir ela em casamento, você vai filmando. Já todo mundo já gritou, Eu disse, não, ela não sabe, Ela não sabe. E aí a gente foi um momento assim, a pessoa que filmou muito bem, e quando eu peço ela em casamento, que eu aumentei minha voz pra todo mundo ouvir, e que ela disse sim bem baixo, eu confirmo pra galera, assim, pro pessoal, todo o cruzeiro festejou, Nós saímos caminhando dali até na outra ponta do cruzeiro, todo mundo parabenizando a gente, Então foi um momento muito, muito feliz. Que bacana, Bruno. Todos nós passamos por esse momento, Dani? O Bruno contando, eu lembrando do meu também. Dani, você quer compartilhar? O Bruno, quando esse vídeo do pedido do Bruno, ele rodou entre os amigos dele, eu recebi esse vídeo também. É incrível, realmente é um navio de grande porte, que eles estavam fazendo cruzeiro, com vários andares, e todos os andares tinham pessoas olhando pro Bruno pedindo ela em noivado. É demais. E o mais legal, ele gritando também pra todo mundo, ela disse sim. Muito bom. Vocês não escutaram, mas ela disse sim. É que ela falou baixinho, Sim, mas é muito bacana a gente
entender um pouco mais, né, sobre a personalidade, sobre a vida pessoal, e isso impacta muito também na nossa vida profissional, né, Bruno? Como você falou, eu já tinha todo um planejamento, eu já havia encontrado e com certeza, como você falou, ela soma no seu dia a dia. Bruno, e me conte, como era a sua vida antes da Madaloso? Como começou esse relacionamento? Qual era a sua profissão, sua carreira? Qual eram os seus planos futuros e como iniciou? Ou é pra contar desde lá de trás? Desde lá de trás, nós queremos saber. A minha vida profissional, ela começa quando eu tinha 13 anos de idade, na empresa dos meus pais. Quando eu comecei na empresa dos meus pais, meu primeiro trabalho foi varrer o chão da empresa. Que meu pai e minha mãe sempre falaram, para você entender como faz as coisas, você tem que começar a entender todo o processo. E a partir dali eu trabalhei com eles até eu completar aproximadamente 21 anos, tá? Meus pais têm caminhão, representação comercial de venda de embalagem para floricultura, então hoje tem 8 caminhões. E eu ia junto com os vendedores em alguns períodos a fazer aquela venda porta a porta, tá? Que era chegar na floricultura, mostrar a embalagem, como vendia, né? Para que precisar embalagem, papel de presente, nesse sentido. E é bem interessante que tinha muitos vendedores que eles eram especialistas. Cada cliente ele é diferente, então ele chegava lá e ele apresentava, já sabia o que o cliente queria comprar. E isso é algo que eu trouxe para minha vida até hoje também. Aí no segundo período, eu ainda estava trabalhando na empresa dos meus pais, eu fui trocar de carro numa concessionária da Volkswagen, em Palmitos, e eu fui lá para comprar um Voyage, trocar minha Saveiro no Voyage. E aproximadamente uma semana depois eu estava com emprego, né? Recebi o convite do gerente, ele me ligou, ele disse, Bruno, eu tô procurando alguém ali na região para trabalhar. Mas por que ele me ligou, né? Eu falei, que perfil você procura? Ele falou, não, tipo teu, né? Aí eu conversei com ele, eu não sabia nada sobre vendas, eu disse, Vianney, né? Eu não era o gerente na época. Eu não entendo nada sobre vendas. Por que você quer me dar essa oportunidade? Daí ele disse, Bruno, porque eu prefiro ensinar do meu jeito uma pessoa a vender do que pegar um vendedor pronto que tenha as suas características. Eu trabalhei 3 anos na Volkswagen, fiz curso de venda, ele me ensinou, acertei, errei. Quando eu errei, ele também me corrigiu, disse, é assim que funciona, essas coisas que você tem que mudar e fazer. E foi um período bem assim, digamos, de mudança na minha vida, né? O segundo carro que eu vendi, ele foi financiado na cooperativa Sicredi. E eu queria saber se ia aprovar o crédito para mim concluir a venda, né? Então procurei a cooperativa Sicredi que estava sendo financiado e fui lá entender, tava aprovando e tal, mas com certeza eles não podiam falar do cliente, né? Mas eu tive um bate-papo ali com o gerente na época que deu 3 anos após, então recebi o convite para trabalhar dentro do Sicredi, onde eu permaneci 3 anos e meio, 2 na cidade de Palmitos, 1 ano em Maravilha como gerente PJ e 6 meses em Cunhaporã. Quando eu chego na Cunhaporã, que era minha terra natal, então eu já estava praticamente 6 anos longe de casa, eu volto falando com as pessoas, né, da minha terra, da minha casa, que eu conheço, buscando novos clientes, trazendo oportunidade, né, porque existem 2 cooperativas de crédito e tinha uma que era melhor do que o Sicredi em destaque, digamos assim. E buscando novos clientes, eu fui até uma transportadora grande, que já tinha relacionamento com a Madaloso na época, né? Até então eu não sabia. E eu recebi um convite, né? Em conversas de prospecção para trazer eles como cliente nosso na cooperativa na época. Um dia o gerente da empresa, o administrador da empresa, ele falou para mim, Bruno, uma pessoa de Curitiba vai te ligar. Daí vai me ligar? Mas sobre o quê? Não, vai te ligar. Conversa com ela. Vai te ligar, conversa com ela. Aí passou um dia, toca meu telefone, e eu no meu trabalho, né? Atendo o Daniel. Bruno, aqui é o Daniel, tal, quero te fazer um convite, né? Trabalhar com seguros e tal. E eu não estava entendendo direito, não estava processando aquela informação. Eu disse, eu tô no meu horário de trabalho agora, né? Se puder me ligar depois, né? Depois das 5, depois das 5 o Dani retornou a conversa e começamos a conversar, né? Nós estamos procurando
recebemos a indicação para você ser nosso comercial aí na região, queria ver o que você acha e tal. E Bruno, você não comercializava seguros, não entendia ainda muito sobre essa carteira ou superficialmente via banco? Então, no Sicredi, o que eu fazia? A gente vendia, eu sempre tive a cooperativa de crédito, né? No caso era o Sicredi que eu trabalhava, como banco. E para mim, banco, o que ele vende? Ele vende o dinheiro, que é através de empréstimo. Sim. Mas tínhamos objetivos, metas de comercializar o seguro. Eu até comercializava de veículos, de vida, de casa, mas hoje eu entendo que eu não tinha experiência adequada para estar comercializando aquele tipo de produto, né? Sim. Não do jeito madaloso, né? Não do jeito madaloso, né? Entendia um pouco sobre o veículo, sabia para que servia as coberturas, mas personalizar, entender a necessidade do cliente, eu vejo que eu não tinha esse preparo que eu tenho hoje, né? Então, o mundo que eu conhecia do seguro, ele era muito pequeno, né? Comparado a hoje. Muito raso. Aí o Daniel me ligou e conversou comigo a possibilidade, e eu na época eu fiquei com uma dúvida, porque eu sentia que eu estava a um passo de conseguir uma gerência na época. Sim. Na cooperativa, né? Mas o Daniel falou, vem só conhecer a nossa matriz, vem aqui conhecer a nossa matriz em Ponta Grossa, vamos conversar, você e o Lucas, marcamos uma data, e aí eu vim, né? Aceitei, vou lá só conhecer, né? Quando eu cheguei foi amor à primeira vista, né? Conhecer a matriz, conhecer a estrutura, conhecer o suporte, conhecer pessoas, Dani, fantásticas, que nem você e teu irmão, com uma visão para frente, visão de futuro. Eu penso, né? Muitas empresas hoje, elas são limitadas no seu crescimento pela visão que tem. Sim. Agora a Madaloso eu vejo que ela vai ser ilimitada. Sim. Né? A gente vê inovação direto, Daniel. Eu vejo hoje como corretor também, vê inovação direta. Eu estava entrando num mundo que eu não conhecia, mas que eu queria fazer parte, sabe? Um mundo com pessoas falando humildes, simples, com o mesmo propósito, né? A equipe muito bem alinhada e já pensando qual que vai ser o próximo passo. Nós vamos ter ali qual é o próximo passo. E aí eu quis fazer parte, a gente conseguiu, né, numa conversa se acertar. O Dani plantou uma sementinha na minha cabeça também. Ele disse, olha, Bruno, você tem um perfil para em 3 anos ganhar 30 mil reais, né? Se você trabalhar com os produtos certos, da forma correta, né? E aí eu fiquei naquela, será que vai ser mesmo, né? Sim. E ali a gente teve, nosso início foi em fevereiro de 2021. 21. Isso aí, na cidade de Chapecó. Tá joia. Bruno, então há 3 anos você faz parte da Madaloso, é um corretor Madaloso. E você pode sentir o crescimento em escala, né, Bruno, que nós falamos que nós como corretores, antes, né, Bruno, eu também sou corretora, mas individual a gente não consegue ter essa projeção e esse crescimento em escala. E é essa a grande diferença que a Madaloso entrega. E como você falou, você fazer parte disso e ter toda essa equipe no auxílio, no teu dia a dia, é simplesmente uma alavancagem enorme que você jamais conseguiria como corretor individual, né, Bruno? Então isso traz um peso muito grande. Exatamente. Então há 3 anos, Bruno, você faz parte da Madaloso. Quase 4, né, Bruno? Quase 4, perfeito. E no seu dia a dia, Bruno, qual é a sua rotina de vendas? O que você mais gosta de fazer? Qual é o diferencial? A gente já pode notar que o seu perfil realmente é comercial, né? Até a gente fala, né, Dani, que a gente pode desenvolver algumas habilidades, mas o perfil comercial é inato. Você tem toda essa, né, essa visibilidade e consegue atuar de uma forma muito tranquila, porque é algo natural. Como você executa isso no seu dia a dia? Lolo, quando eu comecei, como é que foram meus primeiros passos para entender aonde eu chego na execução, tá? Meus primeiros passos, a gente montou a filial em Chapecó. E como foi o primeiro mês, a visão? Começando do zero, né? Quais são as primeiras pessoas que a gente entra em contato? Nossa família, nossos amigos, porque eles têm que saber o nosso novo trabalho, do que a gente está fazendo, né? E são as pessoas que mais vão apoiar nós no começo. Perfeito. Tá? Então, foi as primeiras pessoas que eu entrei em contato. Meu objetivo na época era vender 30 mil por mês. Tá? O primeiro mês, entrei em contato com essas pessoas, nós montando a matriz, a filial, e comercializei aproximadamente 62 mil em seguro. Eu tava louco de fazer. Sim, dobrei a meta, né? Tava louco de fazer. E foi esse trabalho que eu fui fazendo, conversando com as pessoas, divulgando. Eu sempre fui muito de querer popularizar o negócio. Aonde eu tive, popularizar. Hoje eu vejo, a gente
tá popularizando o Madaloso. Todo mundo tá conhecendo a gente. Entende? E daí isso vira uma busca constante. Então, a parte do segundo mês, o objetivo era 30 mil. Chegou no segundo mês, lá no último dia, 29 mil vendido. Naquele momento, nós estávamos ainda com a pandemia, era o próximo ano de pandemia, e não estava podendo trabalhar muito em visitas e tal. Mas naquele momento eu lembro que era o fim do mês, eu pensei, eu trabalhei um monte, eu postei um monte no Instagram, eu fiz algumas ligações, trabalhei em cima de seguro de carro, de casa, de vida, né? Eu estava querendo fechar todos os tipos de seguro possível para trazer cliente, mas não estava funcionando. Aí eu entendi, naquele meu pensamento, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou trabalhando da forma correta. Eu tenho que fazer essas coisas? Eu até tenho que fazer essas coisas, mas esse não é o que vai me trazer um resultado imediato. Para mim comercializar, eu estou fazendo muita propaganda, mas não estou entendendo o que o cliente quer comprar. E para entender, né, eu vejo que é pessoalmente, é entender, conhecer a empresa das pessoas. E eu decidi que então, em abril de 2021, eu ia começar uma mudança, já no terceiro mês, que seria visitar empresas transportadoras, empresas madeireiras, todas que tivessem o ramo vinculado a caminhão transporte, porque ele traz uma rentabilidade maior, é um produto que custa mais. E era um produto que eu gostava, porque desde lá de trás, meu pai também tinha caminhão, né? E já conheci um pouco, me especializei nisso, comecei dali e pensei, o retorno pode até demorar, mas se eu fechar o seguro de um caminhão, ele já dava 30 mil reais. Sim. Tá? Um rebocador. Comecei com esses passos. Como eu fazia para buscar os clientes? Simplesmente estava andando com o carro, visita fria, tá? Andando com o carro, vi uma transportadora, parava ali, buscava no Google, que chegava na cidade, exemplo, São Miguel do Oeste. São Miguel do Oeste, que transportadores que tem? Ia de uma. Muita gente me recebia, muita gente não me recebia, recebi muito não, né? Mas qual que era o motivo da minha visita? Primeiro, chegar, com quem que eu posso falar sobre seguros? Você pode falar com tal pessoa. Bruno, nós já temos corretor. Não, mas o meu objetivo é conhecer a tua empresa hoje. Como é que funciona a tua empresa? Não, minha empresa funciona assim, tal, para mim poder ofertar o melhor produto. E por fim, buscar pelo menos a oportunidade de cotação. Quando o corretor de seguros começa, você vai chegar lá num período, você não sabe quando vence a pólice. Isso. Então era buscar entender quando vence sua pólice de carga, quando vence sua pólice de frotas. Vence tal dia, já anotava. Aí eu criei na época uma planilha que eu sabia já quando vencia a frota de cada pessoa transportador na região, e isso assim, em 8 municípios eu já sabia, tudo mapeado. Para mim voltar ao contato, ir lá conversar, ir criando relacionamento e ter a possibilidade de cotação. Não tem rede social que faça isso. Não, rede existe. social não. Não existe rede social que faça o trabalho do corretor de seguros. Eu acredito que é um meio sim de visibilidade, mas eu conheço um caminho de sucesso. E esse caminho de sucesso é: acorde cedo, visite os clientes, conheça pessoas, mostre que toda empresa, se tratando de seguros PJ, elas são empresas que estão trabalhando com fornecedores, né, do seu produto. Nós somos alguém que está lá para ofertar algo. Para isso, vá, conheça, mostre a sua cara, mostre a sua empresa, mostre os seus serviços. A rede social é um post. Você falando abertamente para todo mundo, ele é para todo mundo, né? Ninguém gosta de ser atendido desse formato tão amplo, tão impessoal, né? Então acho que esse teu caminho. Estou adiantando um pouquinho a minha fala, tenho um pouquinho para contar sobre o Bruno também, mas é o caminho de sucesso. O caminho de sucesso é pessoalidade, sair do escritório, visitar, conhecer, apertar a mão, receber muito não. De muitos nãos vem muitos sims também. Então a tua jornada é perfeita. O sucesso já foi traçado, né? Todos os nãos que eu recebi, eu sempre ficava pensando, um dia esse cliente ele vai me dizer um sim ou ele vai me procurar, né? E teve muitos que eu converti, né? Que futuramente, né? No caso, atualmente, né? Já voltaram ao contato. Olha, você me procurou aquele tempo e tal, você ainda tá nesse ramo? Não, porque eu recebi uma indicação sua aqui. Vamos cotar? Vamos. E aí quando a gente cota e nós apresentamos o nosso preço, a nossa condição, explicando, né? Vamos supor o seguro de carga com o departamento junto,
ajudando a explicar a cotação, e a gente chega no cliente e ele diz assim, mas eu nem sabia que isso funcionava assim. Exato. Não, mas isso funciona. Não, outro corretor não me falou. E nós trazemos com especialidade o que está na lei, o que precisa ser feito, né? Ele vira o amor à primeira vista de novo, né? Ou a segunda, né? O MCast é jogar a conversa fora, né? Você falou que segundo mês foram 29, depois você foi por outro caminho. Só pra gente ter E depois de 3 anos, você vende por mês hoje, ou num ano, o que você vendeu em 2024 no ano todo, aproximadamente? 2024, aproximadamente 9 milhões. Eu acho que você andou melhorando bastante, né? A tua meta. Agora a meta é 1 milhão por mês, né? É isso aí. 1 milhão por mês. Trabalhando para isso. Perfeito. Bruno, e traz toda a expertise, como você falou, você não vende só um produto, você vende relacionamento, né? O nosso pós-venda, o atendimento do sinistro, é um diferencial enorme também, que a Madaloso tem vários sistemas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre tecnologia, mas que entra muito nessa exclusividade que o nosso cliente precisa, que a gente consegue ofertar. E Bruno, você falou um pouco sobre os produtos. A minha próximo questionamento, eu acho que eu já sei a resposta, mas qual é o produto que você mais gosta de comercializar, de ofertar, que você acha que tem maior expertise? Então, Lolo, o produto que eu criei mais expertise foi a frota, caminhão e transporte, tá? Porque ele tá no mesmo círculo. Todo transportador, ele tem que ter o seguro transporte. E ele tem um caminhão, 2 ou a frota, e ele tem o seguro transporte. Esse transportador também tem o seguro do carro, ele também tem da casa, ele também tem da empresa. Basta a gente entender o que ele precisa, né? E vira um círculo esse negócio. Ele pode se tornar em 5 apólices, tá? É bacana personalizar, às vezes, para ter o mesmo vencimento. Ele vai falar de seguro uma vez por ano. O restante, quando eu estiver lá conversando com ele, a gente vai falar sobre outros assuntos, né? Sim. Mas o seguro não vai se tornar uma coisa cansativa. Porque o transportador, entenda para ele que o seguro ele é custo, né? E o custo do transportador com o seu caminhão começa a partir de que momento? Você sabe dizer essa? Não, essa daí é só no especialista de... Quando ele compra o caminhão. A maioria dos caminhões, eles são comprados financiados, porque o caminhão tem que se pagar. Sim. Só que se ele não roda, ele já está pagando uma taxa. Certo? Certo. Aí ele vai voltar a rodar. Ele precisa pagar diesel, precisa pagar pneu, precisa pagar o motorista, ele vai ter o seguro, ele tem o IPVA, ele tem o emplacamento. Então a gente participa dessa fatia, desse custo do caminhoneiro que é o seguro, né? Mas como prevenção e necessidade, para ajudar ele a baixar esse custo, com essa visão da empresa. Muitos transportadores, eles são da empresa do lucro real. Uhum. Eles não sabem, ou talvez o contador não falou, os outros corretores não falam, mas eles podem utilizar a pólice de seguro para bater no imposto deles. Uhum. Né? Então eu apresento isso para eles também. Bruno, você comentou sobre carga, frota, caminhão individual, que são os seus produtos mais comercializados e que você tem uma expertise maior. E a Madaloso, ela vive esse ecossistema. E isso nos auxilia e faz toda a diferença na hora de você ofertar o produto e ter todo o formato de um produto para entregar para o seu cliente. Como você vê esse diferencial? A gente estava comentando aqui que a Madaloso levou anos para atingir esse patamar que nós temos hoje e utilizamos no nosso dia a dia. Como você vê isso de impacto na sua vida, na sua rotina, na forma de você comercializar? Quando eu comecei a comercializar esses produtos, eu achei que fosse um tanto simples, tá? Mas ele não é um produto simples. Primeiro que não é todos os corretores que têm os produtos ou entendem do que a gente tem. E nós, o nosso time Madaloso, hoje a gente tem especialistas de cada área, né? Então, vamos pegar o produto pesado, tem o caminhão individual e o frota. O frota é um departamento, o caminhão individual é outro departamento. Então, até para mim, na época, eu teria que ganhar um conhecimento quanto a isso e o departamento me auxiliava. Perfeito. O departamento de transportes já é um outro departamento e ali dentro a gente existe... taxas, né? Comentando um pouco para o cliente estar ouvindo isso. Muitas vezes a gente pega uma cotação e na cotação o cliente está pagando uma fatura alta. Mas por quê? Porque o transporte dele é longo. Quando nós pegamos a cotação, a gente busca entender as cidades, a região que ele transporta e dentro disso a gente monta um tarifário fixo para ele, que se torna mais em conta. Então, não é um produto simples. E as minhas primeiras apresentações de seguro transporte sempre foram com um comercial do transporte juntamente comigo, né? Que era o Ivan.
E o Ivan é especialista nessa área, né? Então é um conjunto pra gente saber tudo, Lolo, sobre o seguro. Que bom que a gente tem essa estrutura, né? Que a gente tem a Madaloso, que tem profissionais em cada área para dar esse suporte para nós. Perfeito. E Bruno, o que você acha do mercado de seguros? Qual é a sua visão hoje, a necessidade desse produto? Você que faz essa visita presencial, conversa realmente com as pessoas e vê qual é o impacto do seguro dentro de uma operação, de uma empresa, enfim. Qual é a sua visão? Eu vejo o mercado de seguros, ele é um mercado fantástico. Tá? Eu já tive vários acionamentos que teve, por exemplo, óbito, e aquela pessoa provia a renda para casa. Aí eu falei com a família, o departamento falou com a família, né? A gente fez um trabalho em conjunto para fazer o acionamento do sinistro, né? Uma pólice de seguro de vida, e você vê aquela família recebendo aquele valor, né? E tendo, digamos, um futuro garantido ou mais confortável, porque a renda do provedor não estava mais presente. Até nós, como corretores, se sentimos aliviados. E isso eu estou falando de um tema que ele é impactante porque é, né, do seguro de vida, mas veja pela forma do seguro veículo terceiro, né, o seguro empresarial, uma empresa hoje que ela tenha 30 funcionários ou 100 funcionários, né, se ela é incendiada e ela não tem um seguro, e talvez aquela empresa ela tenha um capital de giro, mas aquele giro dela está comprometido e ela vai ficar sem produzir, ela não tiver um seguro, são 100 funcionários que dependem daquela empresa. São 100 famílias. Sim. Né? Então, o quanto é importante o mercado de seguro. O próprio carro, comprar um carro é legal. Né? Aí você conquistou o seu carro de 50 mil, de 100 mil reais. Aí você pensa que você saindo da garagem, ou talvez não num roubo, você pode não ter ele. E você faz um seguro que vai investir 2 mil, 3 mil reais e pode dormir confortável, né? Eu sempre digo para os meus clientes, quando a gente fala da pólice de seguro, a gente está colocando um sono mais tranquilo no nosso travesseiro, né? É isso, né? O Bruno, ele tem algumas palavras no dia a dia de seguro que você, com o tempo, com os anos passando, você acaba aumentando sua carteira e vivendo algumas situações que são marcantes mesmo, né? Seja no seguro de vida, seja no patrimonial, no veículo, né? Que isso é muito especial para o corretor de seguros, né? Chega a ser uma questão social muitas vezes. E as oportunidades, né? Acredito que o Bruno está contando a história dele, que é uma história que ainda está no início, após quase 4 anos de Madaloso, mas que já vem demonstrando que é um case de sucesso. E esse case de sucesso, esse convite especialmente hoje do Bruno para participar do MCast, é porque realmente existe uma fórmula. E a fórmula é: acorde cedo, trabalhe muito, todos os dias, não queira reinventar a roda, não precisa. Né? Eu acredito que quem busca uma forma de venda fácil, eu não conheço um case de sucesso dessa forma, e nós estávamos conversando antes, né, quando o Bruno fala um pouco dos números, e o dia que ele passou dos 30 mil, né, agora eu já contei, né, passou dos 30 mil que eu tinha falado que seria possível, ele me mandou uma mensagem, e eu falei, é isso, mas você fez sua parte, você faz a sua parte todos os dias, né, e a gente sabe que tem um futuro muito promissor. Antes nós estávamos numa matriz conversando antes de vir para cá, os planos, os números, né, já mais de 1 milhão por mês em vendas, é a mesma estrutura que atende o Bruno, é quem me atende, que atende a Lolo, que atende aí os 100 corretores Madaloso que estão nas 33 filiais do Brasil. Então nós acreditamos em cuidar do cliente, cuidar da área comercial, cuidar de todos os colaboradores da área técnica da Madaloso, né, toda essa equipe que trabalha com o Bruno, né, para o Bruno no dia a dia, essa engrenagem que é a Madaloso, realmente a gente está sempre buscando serviço, qualidade, e a gente sendo qualidade dentro de casa, dentro da corretora, a gente leva isso para o cliente. Né? Um pouquinho das tecnologias que o Bruno vai contar, como ele utiliza elas no dia a dia também. E Dani, não teria como chegar nesse resultado sem ter todo esse ecossistema Madaloso. Então, para mim, estar na rua visitando, criando relacionamento, eu tenho alguém que está trabalhando na minha cotação, eu tenho alguém que está cuidando da frota para mim, eu tenho um time que está cotando seguro transporte, o residencial, né? Então, até para mim abrir o mercado nas visitas com os transportadores, falar a linguagem do transportador, por mais que eu me adaptasse rápido, o meu diretor comercial, ele foi um grande mestre para mim.
Então, hoje eu vejo, ainda ligo para ele muito, né? Qualquer negociação que tem, Adrian, o que você acha? A gente consegue alguma coisa a mais? Vamos pensar junto aqui. E às vezes durante uma conversa ali a gente, não, nós podemos fazer desse formato, né? Então, toda a equipe, o Adrian, pega os departamentos todos, né? Eu não vou citar nomes, não quero esquecer de ninguém, mas todos os departamentos e a preocupação deles em você realmente fechar o negócio dentro daquilo que o cliente precisa. O cliente precisa isso daqui, Bruno, podemos trabalhar nesse formato. E o pós, que é o sinistro, né? Que a gente tem uma equipe fantástica de sinistros, passa de 33 hoje, Dani? Hoje são 40 pessoas no sinistro, considerando os 24 horas, né? 40 pessoas no sinistro. Porque o sinistro é onde a gente entrega o nosso serviço. Antes eu vejo que ele é a pólice, ele é um documento bacana, mas a entrega é o nosso pós-venda, é o sinistro. E é nesse momento que a gente atua. Então, de ponta a ponta, a Madaloso está presente, né? Seja você, o Daniel e o Lucas, buscando os produtos, criando relacionamento com as seguradoras, nós como comercial com os clientes e todo esse departamento está por trás, né? Trabalhando para nós ter o melhor produto para oferecer e resolvendo o imprevisto, né? E o sinistro do cliente. Eu vejo o exemplo que eu uso muito. Nós estamos num barco e todo mundo está remando para o mesmo caminho, né? Então é gratificante ver, sabe, da minha equipe trabalhando com esse engajamento, sabe? Que bom. É realmente uma Remar gratificação. juntos chega mais longe, Chega né, mais Bruno? longe. E Bruno, o Dani falou, né, não existe uma fórmula secreta. Hoje fala-se muito, né, Dani, do coach, do treinamento, da mente. Dá para perceber que você trabalha isso de uma forma muito otimista e de uma forma muito presente na sua vida. E além disso, acordar cedo, programar as visitas. Eu acredito que um dos grandes diferenciais que você citou também é utilizar todas as pessoas que estão nesse barco com você e as tecnologias que só a Madaloso, hoje a gente pode falar isso sem dúvidas, só a Madaloso oferta para o corretor. Como você tem a visão da utilização da tecnologia? Então, a tecnologia, eu peguei o período aqui que começou a Madatech, né, Dani? E quando chegou o nosso aplicativo pro corretor, até falamos sobre isso hoje, eu uso praticamente para tudo o aplicativo. Abri um sinistro, abro no aplicativo. Preciso de uma pólice, o cliente me pede uma pólice hoje em 3 minutos, tá no celular dele, o WhatsApp dele. Vai mais rápido eu mandar a pólice pelo meu aplicativo, né, que é uma tecnologia nossa, do que eu mandar pelo próprio computador ou por e-mail. Eu vejo que a tecnologia trouxe para nós multicanais, né? A gente tem o cliente que ele quer acionar o seguro com o corretor e quer ligar. Tem o cliente que quer acionar pelo WhatsApp, por e-mail, que nós já fazíamos, ou ligar para o corretor. E tem o cliente que ele quer acionar pelo aplicativo. Sim. E esse cliente que já quer acionar pelo aplicativo e os outros, eles se surpreendem, que a gente tem o aplicativo Madaseg, que é o aplicativo do cliente, não do corretor. E eu venho trabalhando isso com os meus clientes, para eles baixarem. Mesmo você não sendo cliente Madaloso, a gente senta numa reunião, numa conversa, já fiz muito dessa experiência, e eu peço, baixa o aplicativo Madaseg. A pessoa baixa, faz o cadastro ali, e tem o botão Me Ligue. Quando clica nesse botão, em 1 minuto alguém tem que te ligar. Você apresenta isso para uma pessoa, para um cliente, né? Ou para um futuro cliente, ele aperta e deixa o celular em cima da mesa. Ele quer ver se isso realmente vai acontecer. Ele pensa, eu duvido, né, Bruno? Aquele minuto E tipo, é 24 horas. É 24 horas. Aquele minuto para, né? E de repente vem uma ligação ali, e daí ele já, estão me ligando, né? Atende, aqui é o fulano da Madaloso e tal, o que eu posso te ajudar? Ele, não, só tava fazendo um teste. Mas assim você vê que muda o cliente, o que é isso? Exato. Né? Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Então a Madatech trouxe para nós uma tecnologia muito grande também para nós cotarmos os seguros, né, Dani? Antes era terceirizada essa tecnologia, hoje nós mesmos, a gente cota, já transmite tudo no mesmo botão. Sim. E isso traz agilidade, traz tempo para trabalhar mais o relacionamento com os clientes. Então eu tenho essa visão que a gente está no caminho cada vez mais certo, trazendo tecnologia, trazendo marketing, né? O nosso marketing Amada Z hoje também muito interessante, ele vem com uma visão totalmente diferente, né? Alegria em fazer parte e ver tudo isso ser construído. Perfeito. Bruno, você citou, né, já contou para nós que você atende na região de Chapecó. É isso mesmo? Como funciona a sua região? Qual é o diferencial? Como que você atua? Isso. Então, Lolo, quando eu comecei a trabalhar no ramo, até pela experiência que eu tinha,
já passava por muitas transportadoras grandes. E eu me sentia que eu não estava ainda preparado para ter aquela conversa com o dono dessa empresa. Então eu comecei com um transportador que tinha um caminhão, 2 caminhão, 3, e onde eu já me situava, né? E comecei em volta da cidade de Chapecó, do oeste de Santa Catarina, a abrir clientes. Hoje o meu cliente daquele tempo que tinha 1, 2 caminhão, ele tem 10. Então o cliente cresceu com a Madaloso, nós crescemos com o cliente também. E a minha região de atuação, ela seria no foco o extremo oeste. Mas eu tenho também como Madaloso abrangência nacional. Por quê? O transportador tem um seguro com nós, o caminhão dele roda o Brasil inteiro. Rodando o Brasil, tive um cliente já, atualmente meu cliente, que ele foi um terceiro atendido. Hoje a nossa taxa de conversão de terceiro ela é muito alta, eu vejo. Ele liga na Madaloso, eu quero falar com o Bruno que me atendeu, eu quero falar com o departamento que me atendeu para mim fazer uma cotação. E por que esses clientes vêm? Pelo atendimento, pela entrega que a gente tem do sinistro, né? Eu tenho clientes em 6 estados diferentes. Então, hoje, os clientes que eu consigo visitar, que eu consigo atender, estar presente presencialmente, é ali no extremo oeste, né? Região de Santa Catarina, assim como um todo. Mas os clientes que eu tenho nos demais estados é um relacionamento que eu tenho por ligação, por WhatsApp, que ele já tem uma confiança porque ele teve a experiência de ser o terceiro. E Bruno, o que você acha que você poderia melhorar? Quais seriam, aqui o nosso público, né, Dani, são corretores de seguros, as seguradoras, o cliente final. O que você deixaria, assim, também de mensagem ou talvez da sua atividade do dia a dia para o corretor, para o cliente também, que é importante. Às vezes o cliente não tem, né, Dani, essa ideia do que é o potencial Madaloso por trás. Eu falo, a partir do momento que você passa a fazer parte como cliente, como corretor, dali a gente não sai mais, porque aí essa excelência, essa entrega não encontra-se em outro lugar. Então, eu acredito que isso é um grande diferencial. Qual é a sua visão do que você pode e quais são os seus planos futuros, a sua prospecção e o que você acha hoje que faz que é um grande diferencial? Então, meus planos para o futuro, eu vejo assim, todo ano eu levanto com uma meta um pouco maior do que a do ano anterior. E cada ano é diferente um do outro. A gente tem que estar se atualizando ao mercado, mudando o mercado, né? Vejo que eu estou no ramo certo, sim, de clientes que eu quero atender, que eu quero ter abrangência. E para isso, para mim aumentar minha carteira hoje é questão de tempo. Mas para mim ter tempo com os clientes que eu já tenho trabalhando, eles conhecer mais a Madaloso, mais o aplicativo, eles entender também que eles podem estar acionando o departamento, que o departamento, por mais que eles não estão falando com o Bruno, eles estão falando com alguém que é igual ao Bruno, que vai atender. Porque a confiança que eu tenho hoje na minha equipe, na certeza de que eu posso dizer assim, pode falar com o Eduardo, pode falar com a Ana, pode falar com o João, que eles vão te atender que nem eu. E eu consigo, com esse olhar, cuidar de toda essa parte juntamente com eles, né? Aí eu vejo que vai me sobrar um tempo extra, porque eu sou muito voltado ao relacionamento. E as minhas visitas hoje, elas giram em torno de 2 meses ao transportador, e no máximo. Eu tô fazendo uma visita, tomar um café, uma conversa, né? Bem leve assim. E talvez vai ser cada 3 meses, né? E utilizar as ferramentas, eu vejo que é o que eu posso ainda melhorar com essas inovações que tá vindo, usando as ferramentas e fazer um mix disso para ter mais tempo, para buscar mais clientes, para atender melhor, mas sempre eu penso em atendendo já muito bem os que estão conosco, né? Os que vestiram a camisa, os que confiaram na Madaloso, os que confiaram no Bruno. Quando foi aberta a região lá no oeste, por mais que tínhamos transportadoras grandes que já eram cliente Madaloso, mas tinha muita gente que não conheceu. E esses clientes, eu chego hoje aproximadamente 4 anos, com uma carteira de muitas conversões, porque eles tinham um relacionamento com outro corretor, eles não conheciam nós. Aí o primeiro ano a gente cotou, o preço podiam estar melhor, mas vamos manter com tal, com outro corretor. O que você acha disso? Me perguntavam. O que você acha disso? Eu dizia para o cliente, né, o futuro cliente, você é a pessoa que eu estou procurando para fazer parte do grupo de clientes que eu quero ter, porque não é só preço. Hoje você está me conhecendo aqui e ano que vem eu vou estar aqui na tua porta de novo, nem ano que vem, daqui 2 meses eu venho tomar um café. E eu fui criando um relacionamento
ele foi conhecendo mais sobre a Madaloso, sempre trazendo experiência que a gente ia tendo de vivências, né? E essas pessoas, algumas foram convertidas para a Madaloso no primeiro ano, algumas no segundo, algumas no terceiro. Então, aquela minha lista lá atrás, que eu fiz das cidades com tantas pessoas, né, tantas transportadoras, e quando venci as apólices, eu tenho até hoje. Eu sempre marcava com 2 cores. Vermelha se eu não tinha fechado e azul se eu tinha fechado. Hoje azul é mais que vermelho. Eu tô como ouvinte hoje aqui, acredito que a ideia é essa, porque sempre conversar com o Bruno é um aprendizado para mim também, e acho que estratégias comerciais, de se desenvolver profissionalmente, é o que todo mundo busca, né? É realmente um conteúdo muito rico, por isso o convite ele foi baseado realmente no conteúdo, né? Então, novamente, como ouvinte hoje eu tô falando pouco realmente, porque a ideia é muito bom escutar o Bruno, na verdade, é o que a gente tem feito sempre na Madaloso Seguros. É o básico bem feito, né? O que é uma cotação bem feita? Só isso. O que é uma apresentação bem feita? E quando a gente, depois de trabalhar 92 anos, trazendo produtos que entregam tudo que a gente precisa, a gente chegou ao ponto hoje que a gente tem estratégias como as do Bruno, que são muito bem feitas, que é acorda cedo, visita todos os clientes, coloca numa boa lista. Hoje nós temos nosso próprio CRM dentro do nosso sistema. Lá, um CRM ele é muito simples, né? Ele é uma vida nova para a Madaloso, um CRM próprio, integrado ao nosso sistema, integrado ao aplicativo. Lá você consegue enxergar exatamente, eu trabalhei esse mês ou eu não trabalhei. Não é se eu fechei ou não fechei, é o quanto eu prospectei, quantos novas opções, novos clientes, novos leads eu coloquei no meu CRM. Se você fala, poxa, não estou vendendo muito, quando você olha no seu CRM, você fala, mas eu incluí 4 pessoas como oportunidade. Eu não estou nem gerando oportunidade de cotação. Nosso CRM é tão organizadinho que ele tem lá se você entrou em contato, se você enviou a cotação, se você conseguiu os dados. Então você consegue enxergar. Esquece as renovações, nós estamos falando em crescimento. Renovar faz parte da vida do corretor. Ter uma carteira, contactar teus clientes, fazer um bom atendimento e mantê-lo com esse relacionamento, com essas visitas. Agora, quando você começa a trazer todas as estratégias do Bruno, de visitar o cliente, colocar no teu sistema, usando a tecnologia ao seu favor para organizar. Não é que ela vai vender sozinha. Não, ela organizou a vida do corretor. Ela mandou um WhatsApp automatizado quando ele fechou. Poxa, que legal, recebi minha apólice aqui por WhatsApp, né? Não é por SMS. Isso é investimento, né, de tecnologia. Custa para a corretora ter esse serviço. Mas a gente tem esse serviço para inúmeros informativos para os nossos clientes. Tem um CRM, tem uma cotação integrada nas seguradoras 100% por API. Não usamos nenhum tipo de robô. Então a seguradora fala, cara, você é oficial aqui dentro. Isso está no aplicativo do corretor. Então, todo esse ecossistema somado ao acordar cedo, visitar clientes e acreditar no produto, né? Eu acredito, como o Bruno comentou, no seguro de vida, no seguro de carga, eu acredito que eu consigo agregar para uma empresa os meus serviços, né? Os serviços Madaloso, né? Eu tenho não só o aplicativo, para o cliente transportador, ele tem o Madaseg PJ, que é o portal onde ele vê todos os endossos dele em tempo real, enxerga todos os sinistros do transportador, do frotista, em tempo real, ele vê todos os comentários que a analista está fazendo com as seguradoras. Então, tudo isso agrega que para nós, simplesmente corretores, vamos chamar assim, não, mas é isso que faz diferença, sem dúvida. É isso que faz a diferença para um cliente olhar e falar, mas ninguém tem isso. Fala, eu tenho, tá pronto e pode ser seu. E muitas vezes, até falando de tecnologia que você apresenta para o cliente, final, ele pergunta, mas quanto vai custar esse sistema? Daí você fala, não, isso daqui é por você ser um cliente Madaloso. Mas esse cliente Madaloso, ele realmente só assina esse contrato com pessoas como o Bruno, com pessoas como a Lolo, com pessoas que acreditam que, olha, eu tenho mais a te ofertar, não simplesmente preço. Em algum momento, né, os corretores de seguros, eles deixam, né, de ser relevantes porque eles têm exclusivamente um bom preço, um bom custo, e sim porque ele tem um bom serviço. Independente das tecnologias, como a gente comentou, assistência 24 horas, 100% humanizada. Telefone do Bruno, telefone da Lolo, o meu é 24 horas, mas obviamente, você pega um túnel, vai para um final de semana numa chácara com a sua família, o Bruno com um filho novo agora, e nesse momento nessa chácara não tem sinal. O que acontece? Você tem aí
40 pessoas que fazem parte da sua área de atendimento de sinistro, que estão 24 horas prontos para te atender. Então, esse convite foi muito especial para mim, tenho muito carinho pelo Bruno, por ter aceitado esse convite desafiador, né? Realmente foi falar, quando você está aí com 1/5 desse salário, falar, olha, você vai ganhar 5 vezes mais, no máximo em 3 anos. Você aguenta? Você quer? Você acredita? Foi uma jornada. Foi uma jornada, Dani. E assim, ó, aqui eu quero mostrar para mim o quanto foi importante esse convite, né? E quanto eu me sinto honrado, porque pega 3 anos e meio atrás. Quando você me conheceu, quando eu te conheci, você achou que nós íamos estar nesse momento? Não achei. Não porque eu acredito nas pessoas, mas são elas que fazem seu futuro. Então, é esse trabalho que eu quero mostrar, né? Uma gratidão eterna sempre por vocês terem me dado esse convite, essa oportunidade, né? Que eu levo no braço e visto a bandeira hoje da Madaloso. E não seria, eu poderia ser um corretor, se eu fosse um corretor sozinho, né? Tivesse a minha corretora de seguros, eu não ia ter os negócios que eu tenho hoje. Porque a gente depende da equipe, a gente tá trabalhando junto, a gente tá indo para o mesmo lugar, mesmo barco. O que eu preciso buscar? Fazer o relacionamento, buscar a cotação, aquela oportunidadezinha só para cotar. Porque o restante do time complementa tudo o resto. Perfeito. Como eu disse, eu não esperei que você estivesse aqui, porque há 3 anos atrás não existiu o MCast. E, novamente, eu acredito nas pessoas, mas quem faz o futuro... A Madaloso pode ter tecnologia, a Madaloso pode ter vontade, pode ter 300 pessoas no ecossistema Madaloso, mas toda pessoa nova, seja do zero ou que vem de um processo de fusões e aquisições, depende exclusivamente dela falar, hoje eu faço assim, você veio do mundo banco, hoje você trabalhava de uma forma, e você aprendeu muito tendo ouvido pro Adrian, um pouco comigo e com inúmeras outras pessoas do teu time. Então isso vai muito realmente do profissional falar, estou aqui, mas eu estou aqui, eu quero chegar lá. Para chegar lá existe um caminho onde muitas pessoas podem me ajudar. Então quando eu digo, eu não esperava que eu estivesse aqui porque dependia de você, não da Madaloso exclusivamente. Mas eu fico muito feliz que hoje existe o MCast e a gente possa estar compartilhando com tantas pessoas do mercado de seguros, os corretores, as seguradoras, e que a gente tem muita história pela frente. Isso aí. Perfeito. Bruno e Dani, e eu sou corretora há 20 anos, e durante toda essa trajetória, muitas vezes nós escutamos falar, o mercado digital vai tomar conta do lugar do corretor. Aqui hoje, nesse bate-papo, a gente pôde efetivamente, né, Dani, olhar através da trajetória do Bruno, que isto não é verdade. Né, o relacionamento, como a gente falou, o atendimento pessoal, a visita, o que você faz é diferencial. Eu tenho certeza que na tua região todo mundo te conhece, né? Como o Bruno da Madaloso. E a gente pôde constatar isso mesmo, que o diferencial é a tecnologia junto ao atendimento pessoal, ao teu relacionamento, à dedicação como corretor. Parabéns, Bruno, pela sua trajetória. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E acredito que a gente pode finalizar mais um episódio do MCast. A gente fica ansioso para os nossos próximos convidados. Então, esse foi mais um episódio do MCast, o podcast da Madaloso Corretora de Seguros. E nós estamos aguardando ansiosos para o próximo episódio.